Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Programa este fruto de uma parceria da rede Luiz Flávio Gomes de Ensino com a TV Justiça. Meus amigos, o nosso programa tem 3 blocos distintos. No primeiro bloco, vou fazer uma introdução no assunto. O assunto é o poder legislativo no Brasil, estrutura e composição. Depois, temos um segundo bloco. O segundo bloco, pergunte ao professor. Perguntas feitas sobre o tema ministrado na data de hoje, ok? E, ao final, nós vamos lá para o X da questão. Questões técnicas sobre o tema ministrado que já caíram em provas da ordem e em concurso. Muito bem, meu nome é Erival da Silva Oliveira, eu sou professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos da Rede Luiz Flávio Gomes de Ensino, para concurso e para a prova da ordem, e vamos começar o nosso programa hoje. Tema do dia, Poder Legislativo no Brasil. Vamos lá? Meus amigos, vamos começar então o primeiro bloco, que é o tema do dia. Tema do dia hoje, Poder Legislativo, estrutura e composição no nosso país, ok? O que é o Poder Legislativo, de quem ele é composto, né? E as suas funções típicas, atípicas, né? Uma revisão muito bem feita sobre o tema que vai te ajudar nos concursos, na prova da ordem. Se você não conhece o tema Poder Legislativo, vai ficar sabendo com a gente. Vamos então lá? Presta atenção. Meus amigos, o Poder Legislativo, ele tem uma função típica. É aquela função que dá justificativa ao Poder Legislativo. Então, a função típica do Poder Legislativo, qual que é? Presta atenção. A função típica do Legislativo é de legislar, de fazer leis, fazer normas. Leis, entendam, normas gerais que vão atingir todas as pessoas indistintamente. Essa é a função típica. Fazer leis, fazer regras que vão atingir a todas as pessoas indistintamente. Essa é a função típica. Agora, presta atenção. Meus amigos, o Poder Legislativo também tem funções atípicas. E agora presta atenção. Primeira função atípica, que se não seria típica, então seria uma função que ele faz excepcionalmente. Presta atenção. É a função de administrar. O Poder Legislativo, ele administra o seu próprio orçamento, ele faz concursos para compor os funcionários que vão trabalhar lá no Poder Legislativo, ele tem uma segurança própria. Essa é a função administrativa. Ele vai gerenciar a atividade do seu corpo, do seu grupo de funcionários, de servidores, etc. Ok? Essa é uma das funções. Administrar, função atípica. Presta atenção. Tem também como função atípica julgar. O Poder Legislativo ele julga o quê? Ele julga o chefe do Executivo que cometeu crime de responsabilidade. Então presta atenção, o Legislativo, ele julga quem? O Executivo, o Presidente da República, por exemplo, que cometeu crime de responsabilidade. Então o julgamento é feito pelo Poder Legislativo. Ok? Vamos recapitular? Amigo, função típica, legislar. Ok? Funções atípicas, administrar e julgar. Tranquilidade? Então acabamos de ver que a função do Poder Legislativo típica é legislar. Atipicamente, ele administra, ele gerencia e ele julga. Ok? Vamos agora começar a olhar como é que é a estrutura do nosso Poder Legislativo. Presta atenção. Meus amigos, nós temos lá, na esfera federal, Poder Legislativo brasileiro é composto pelo Congresso Nacional. Então, quando ouvirem falar em Congresso Nacional, é o Poder Legislativo na esfera federal. Agora, presta atenção aqui. O Congresso Nacional, você que já sabe muito que bem, você que não sabe, presta atenção. O Congresso Nacional é formado por 2 casas, ok? 2 casas legislativas juntas formam o Congresso. Presta atenção. A Câmara dos Deputados é uma das casas e a outra é o Senado Federal. Então, num concurso público, presta atenção, o Congresso Nacional é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Questão verdadeira, correta. Tudo bem até aqui? Muito bem, agora vamos decantar, vamos especificar cada uma das casas. Presta atenção. Meus caros, a Câmara dos Deputados é composta por deputados federais. Então, quando se fala em Câmara dos Deputados, entenda, ela é a casa composta por deputados federais, ok? Os deputados federais, ele representa o povo daquele Estado-membro. Quer dizer que os Estados-membros, cada Estado-membro tem uma quantidade de deputados federais que representa o povo desse Estado-membro. Tranquilidade? Agora presta atenção. O Senado. O Senado Federal é composto por senadores federais, ou em alguns concursos, apenas senadores ou senadores da República.
Os senadores representam as unidades federativas. Importante se lembrar disso em prova, hein? O Senado representa os Estados-membros, os 26 Estados-membros, e também representa o Distrito Federal. Tranquilidade? Vamos recapitular? Presta atenção. Câmara dos Deputados, representantes do povo. Os deputados federais representam o povo. Beleza? Presta atenção. Senado Federal, os senadores representam as unidades federativas. Quais? Os Estados-membros e o Distrito Federal. Então, já sei então. O nosso Congresso Nacional é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Na Câmara, quem é eleito para a Câmara dos Deputados são os deputados federais, que representam o povo daquele estado, daquela unidade federativa. E no Senado eu tenho senadores federais, ou senadores da República, depende do concurso, que representam as unidades federativas, os Estados-membros e o Distrito Federal. Vamos até aqui? Presta atenção. Meus amigos, qual o tempo de mandato de cada um desses parlamentares? Então presta atenção. Os senadores, o mandato é de 8 anos, mandato maior, ok? 8 anos. E os deputados federais? 4 anos. Deputados, 4 anos, senadores, 8 anos. E você pode perguntar, mas professor, me diga uma coisa, por quê? Por que que os senadores, eles têm um mandato maior? Aí vem uma questão histórica, né? Os senadores, na época da monarquia, eles eram até vitalícios, ok? Então eles ficavam, no mesmo sistema inglês, ficavam até morrer, ok? Muito bem, quando existe a república, a redemocratização, nós vamos pensar, vamos diminuir isso, não pode ser vitalício, né? Porque os senadores são indicados pelo monarca, então os amigos do rei, vamos ter que verificar isso melhor. E depois, com o tempo, bom, representam quem? As unidades federativas, vão dar um mandato maior para eles, vão dar um mandato de 8 anos para eles. É lógico que isso aí vai variar na história, se você quiser checar, você pode pesquisar sobre o tema. É só entrar no site do Senado Federal e pesquisar o histórico do Senado, ok? Então esse mandato maior indica o quê? A importância de representar unidades federativas e porque, historicamente, eles tinham um cargo vitalício. Tranquilidade? Agora presta atenção. Meus amigos, os deputados têm mandato de 4 anos. Em um concurso, se cair assim, uma legislatura é o período de 4 anos, que coincide com o mandato da Câmara dos Deputados. Então, se ouvirem falar numa prova, legislatura, período de 4 anos, período esse que coincide com o mandato da Câmara dos Deputados. Tranquilidade? 4 anos de legislatura coincide com o mandato da Câmara dos Deputados. Acabou? Não. Então, vamos recapitular. Poder Legislativo na esfera federal, Congresso Nacional, composto por 2 casas, Câmara dos Deputados, Senado Federal. Câmara dos Deputados, deputados federais, mandato de 4 anos, representam o povo daquele estado. Senadores, Senado Federal, composto por senadores, mandato 8 anos, representam os Estados-membros e o Distrito Federal. Agora, importante, né, para finalizar essa visão geral da esfera federal, que, presta atenção, os deputados federais são eleitos pelo sistema proporcional. Presta atenção. Os deputados federais são eleitos pelo sistema proporcional. O que é isso? Eu tenho que fazer contas para verificar, de acordo com o número da população, vai ter um número de deputados, ok? De 8 até 70. É feita uma verificação, há uma proporcionalidade. Por exemplo, o estado de São Paulo tem o máximo, tem 70 deputados federais, porque é o estado mais populoso que nós temos na nossa federação. Tranquilidade? Deputados, sistema de eleição proporcional, presta atenção, pode variar de unidade federativa para unidade, pode ter no mínimo 8, no máximo 70 deputados federais. Tranquilidade? Agora, e os senadores? Meus caros, os senadores são eleitos pelo sistema majoritário, simples ou relativo. Vou repetir. Os senadores são eleitos pelo sistema majoritário, simples ou relativo. O que significa isso? Quem chegar na frente dos demais candidatos, ganha vaga. Presta atenção. Meus caros, então eu tenho lá 3, 4, 5, 6